Olá, graça e paz a todos vocês. Que alegria, que privilégio estarmos juntos na escola de Cristo e aprendermos lições maravilhosas. Queridos, estamos ainda no início de um ano e precisamos cada dia aprendermos mais de Jesus. E aí eu quero pedir que você que não é inscrito ainda no nosso canal, se inscreva. Você que já é inscrito, compartilhe para que mais pessoas possam conhecer a mensagem de esperança para cada um de nós. Nós carecemos de Jesus, nós somos dependentes, precisamos nos tornar cada dia mais dependente dele. E aí quero dizer para você que nós vamos conversar hoje sobre o maior presente do céu para cada um de nós. E está à nossa disposição. O maior presente para nós está aqui. Vamos abrir, vamos acompanhar a leitura bíblica. Está no Evangelho do Apóstolo João. João, capítulo 16. Olha que texto, o maior presente para cada um de nós. Capítulo 16 do Evangelho de João, a partir do verso 5. Veja o que Jesus estava conversando com os discípulos e esse é o maior presente do céu para cada um de nós. Veja só, o texto diz assim: mas Jesus dizendo, agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração, mas eu vos digo a verdade, convém-vos, ou é para o bem de vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se eu, porém, for, eu vos enviarei. Verso 8, quando ele vier, o Consolador, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim, e da justiça, porque vou para junto do Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Queridos, aqui está. Que texto? Jesus está conversando com os discípulos e está dizendo para ele que ele teria que retornar para o céu. Por quê? Porque ele estava quase concluindo a sua obra. Ele iria retornar para apresentar-se diante do céu, diante do Pai, diante dos anjos e mostrar que ele cumpriu a sua missão de salvar o ser humano. E aí, quando ele está falando isso para os discípulos, Jesus representava tudo para os discípulos, eles estavam muito tristes. Mas aí Jesus disse, olha, convém-vos que eu vá. Jesus está dizendo assim, é para o bem de vocês que eu tenho que ir. Porque se eu não for, o Consolador, que é o Espírito Santo, não virá a vós outros. Mas se eu for, eu vos enviarei. Sabe o que Jesus está dizendo? Por isso que é o maior presente. Jesus está dizendo, quando eu retornar, eu terei cumprido toda a missão. E se eu cumprir toda a missão que eu vim para salvar o ser humano, ao retornar, aí eu assumo agora a minha posição de Deus, que eu sempre fui. Eu vou reassumir a minha posição que faço parte da divindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Aí, por conta de ter cumprido a minha missão, eu vou enviar o Consolador, o Espírito Santo. E aí, quando o Espírito Santo vier, sabe qual é o papel, qual é a função do Espírito Santo, que é o maior presente que nós temos hoje? O Espírito Santo é o melhor presente, é o melhor que o céu tinha para nos oferecer. Nós precisamos compreender isso. O maior presente que o céu poderia enviar a cada um de nós foi o Espírito Santo. Então, a esse presente, nada pode ser acrescentado. É o melhor, é tudo de bom, mas a gente fica perguntando, será que o ser humano tem valorizado, tem aproveitado esse presente que o céu concedeu a toda a humanidade, que é a presença do Espírito Santo, o Consolador para cada um de nós? E aí Jesus disse que quando ele vier, o maior presente, o maior dom do céu, que é o Espírito Santo, qual é a função dele? Ele convencerá o mundo, as pessoas, você, a mim, do pecado, da justiça e do juízo. Aqui está uma obra fenomenal e imprescindível que o Espírito Santo faz em nossa vida, convencer-nos do pecado,
do juízo e da justiça. Eu preciso saber que eu sou pecador. É por isso quando ele fala assim, do pecado, porque ainda, olha o verso 9, que é fantástico. Do pecado porque não crê em mim. Ou seja, o Espírito Santo precisa convencer a mim e a você que somos pecadores. Sem a presença do Espírito Santo, nós não nos reconhecemos como pecadores. É o Espírito Santo que faz com que eu reconheça que sou pecador. O primeiro passo para que um doente fique curado é reconhecer que está doente. Então eu e você precisamos reconhecer que somos pecadores, que estamos doentes pelo pecado. E aí é o Espírito Santo que faz esse papel. Se nós crermos em Cristo, quanto mais próximo de Jesus, quanto mais eu creio em Jesus, mais eu reconheço que eu sou pecador. Quanto menos as pessoas creem, quanto menos as pessoas se relacionam com Jesus, menos elas acham que são pecadoras. É por isso que hoje o conceito do mundo que não conhece, que não se relaciona com Jesus, é que pecado não existe. Pecado é uma ideia que foi criada pelos cristãos para tirar a liberdade das pessoas. Esse é o conceito hoje do mundo pós-moderno ou da sociedade líquida. Ou seja, mas quanto mais próximo de Jesus eu estou, quanto mais eu me relaciono com Ele, mais eu reconheço que eu sou pecador. Sabe por quê? Jesus é a luz. E quanto mais eu me aproximo da luz, mais eu reconheço, mais eu começo a ver a minha sujeira. Quer você saber se você está sujo? Você precisa ir para a luz. Quanto mais luz você se aproxima, mais você começa a ver as suas manchas, a sua sujeira. Então aqui está o segredo. O Espírito Santo é que nos leva a Jesus, que é a luz. Aí nós reconhecemos que somos pecadores. E do juízo? E da justiça? Aí ele diz, e da justiça? Porque vou para junto do Pai. Ou seja, por que ele vai retornar? Porque ele cumpriu toda a justiça. Tudo que era exigido pelo céu para que o ser humano tivesse que pagar, Jesus cumpriu. Então, porque ele cumpriu toda a justiça, ele retorna para o Pai para ser para mim e para você a nossa justiça, para ser a nossa justificação. Por nós mesmos, nós não temos como ser justificado, mas por Jesus sim. Aí é o Espírito Santo que imprime isso em nós. Por isso é o maior presente, é o maior dom, a presença do Espírito Santo em nós atuando. Por isso eu e você precisamos buscar o Espírito Santo, porque quanto mais cheio do Espírito Santo eu estou, eu reconheço que eu sou pecador e eu vou buscar em Jesus a solução, a sua justiça. Agora, e do juízo? Porque ele diz, porque o príncipe desse mundo, o diabo, já está julgado. Por quê? Julgado ou condenado. Porque o diabo não aceitou o ato de ser convencido de que era pecador. O pecado surgiu no céu e o Espírito Santo, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo trabalharam intensamente para convencer Lúcifer ou o diabo de que ele estava pecando. Mas ele não reconheceu, porque ele não reconheceu que ele estava pecando e então ele não precisava da justiça de Cristo. Então, se ele não reconhece que é pecador e não carece da justiça de Cristo, então ele já está condenado pela sua decisão de não precisar de Deus. Então aqui está o segredo. Se eu e você reconhecemos que somos pecadores e que precisamos da justiça, aí o juízo não vai acontecer. Ele vai acontecer, mas unicamente para nos dar a garantia da salvação. Vai nos dar a aprovação, não por nós, mas pelos méritos de Jesus. Então aqui está o segredo. Nós precisamos de Jesus o tempo todo. E sabe quem é que faz com que eu e você reconheçamos que precisamos de Jesus? O Espírito Santo, que é o maior dom, o maior presente para cada um de nós. Então precisamos valorizar, precisamos buscar o Espírito Santo a cada dia. Tem você buscado o Espírito Santo? Se você buscar esse maior dom, o maior presente, o céu vai conceder a cada um de nós. Por quê? Porque Jesus disse, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos,
quanto mais o Pai do céu não dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então, se nós pedirmos o Espírito Santo, o céu concederá a mim e a você o maior dom, o maior presente, que é o Espírito Santo. Que Deus te abençoe, que possamos aproveitar o dom do Espírito Santo nesse dia e vamos orar nesse instante. Amado Deus, obrigado por essa palavra, por essa verdade. Ajuda-nos, Senhor, a conhecermos que somos pecadores e que precisamos de Ti, da Tua graça, da Tua justiça. Nós te louvamos por tudo, pelo dom do Espírito Santo. Abençoe-nos, cada um de nós, nesse dia, por Jesus. Amém.